Boa tarde, amados irmãos. Eu quero, nessa tarde, conversar com vocês sobre respeito. Você gosta de ser respeitado. Todo mundo gosta de ser respeitado. E também gosta de respeitar. Tem os dois lados da moeda. Mas a maioria não respeita. Não respeita. E eu vou falar de uma pessoa que ele é obrigado a te respeitar. E você é obrigado a não respeitar ele. É dura essa palavra, não é? Eu vou deixar para ler a leitura no final da mensagem. No final. Porque se você respeita uma pessoa, automaticamente você quer que ele também te respeita. Mas em todas as áreas da vida, um bom médico, ele é respeitado. Ele é divulgado como pessoa que tem tempo para consultar uma pessoa. Tem tempo para fazer um diagnóstico. Ele não vai pegando um pedaço de papel e enchendo lá e dando para você, não. Ele quer diagnosticar para você saber, certeza, que ele observou a procedência da doença sua. Se você contrata uma pessoa para pintar a sua casa, você quer referência dele. Porque se ele tem referência, ele é respeitado como pintor. Então você fica tranquilo. Aí você vai negociar com ele. Você passa a respeitar. Então, assim por diante, seja o que for que você está fazendo ou recebendo de alguém algo, tem que ser recíproco o respeito. Mas o que está acontecendo no mundo religioso é diferente, muito diferente. É o que me interessa falar. Eu, como pastor, eu sou o pastor Gilberto, Goiânia, telefone 062 996 29 01 80. Então estou à disposição. Sou pastor há mais de 50 anos e sirvo a Deus há mais de 63 anos. E não sou maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém, mas sou servo de Deus com convicção, com certeza, porque Deus me chamou. Eu não fui colocado no ministério por uma pessoa. Não. Deus me chamou. Quando Deus chama um homem, ele primeiro dá o dom para o homem. Então as pessoas veem o dom, aqueles pastores ali, vê que você tem um dom de Deus e passa a te respeitar de acordo com o dom que Deus te deu. Entendeu? Passa a te respeitar. E aí você prossegue a vida de acordo com o dom. E ninguém atravessa na sua frente. Pode ficar sossegado. Fica tranquilo. Você tem o dom para operar milagre, operar maravilha, discernir os espíritos. Não adianta. Pode ter 200 ali falando que só você conseguirá curar aquele enfermo em nome do Senhor. Só você conseguirá expulsar aquele demônio, só você conseguirá orar e aquela pessoa doente sarar. Então é o seguinte, você tem que crer no Senhor Jesus. E aí você crê, ele te dá o dom, seja qual for. Se você ler no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, há diversidade de dons, quer dizer, são centenas de dons. A diversidade de operações são centenas. E a diversidade de manifestações. E há o dom de apóstolo, de profeta, de milagre e etc. E dom de pastor, dom de evangelista. Então você tem facilidade de fazer aquilo que você recebe o dom de Deus para fazer. Se você não tem facilidade, Deus não te chamou. Não te chamou.
Muitas vezes uma pessoa vai para o Instituto Bíblico e faz o curso de teologia. E aí ele acha que ele já é um pastor, um evangelista, um mestre. Não! O curso de teologia não te dá direito de você dizer que é. É o dom de Deus. Você tem que ser chamado por Deus, não por um homem. Agora, quando um homem reconhece o dom, quando o homem é obrigado a reconhecer o dom. Se não reconhecer, você prossegue e as coisas só acontecem através de você. Como é que você sabe se você tem o dom de Deus ou não? O batismo com o Espírito Santo, ele te dá qualificação para você realizar obras para Deus, ou obras de Deus. Agora, quando eu falei no princípio sobre respeito, nós temos na igreja muitas pessoas que é tímida. Mas olha, irmão, se Deus te chamou, prossiga, vá em frente. Não tenha medo, não. Se alguém não te respeita, ele vai ter-se com Deus. Então o respeito é algo especial. Como é que eu respeito uma pessoa? Porque ele começa a fazer algo e acontece. Ele fala e acontece. Ele pega, ele tem criatividade, ele tem visão para fazer algo. Mas quando ele não é chamado por Deus, ele é um caronista. O caronista, Deus não fala com ele. Não. Ele come comida amanhecida. Sim, entendeu? Então, eu quero dizer para você, nessa tarde, que há muitos obreiros, pastores, diversos, de todas linhagens, que não é digno de ser respeitado. Não é digno de ser respeitado. Porque ele não tem nada para entregar para o povo. Não tem nada para entregar. Então a gente respeita quem tem qualidade. Quem é qualificado. Você é qualificado para quê? Para que você é qualificado? Agora você é um pastor e você não tem história para contar? Eu não dou. Se eu for contar as histórias da minha vida ministerial, eu tenho que pegar todo dia gravar uma pequena mensagem para vocês não se cansar. Porque são dezenas e centenas de pessoas. Ora, o pastor não é apenas um pregador. O pastor é um homem que tem discernimento de espírito. O pastor é um homem que tem o dom de visão para ver naquela pessoa se ele é ou deixa de ser. O pastor é aquele que traz pacificação. O pastor é aquele que traz harmonia. O pastor é aquele que sabe dar o alimento no tempo certo. O pastor é aquele que tem alimento para dar. Por exemplo, cheguei na igreja esses dias, eu acabei de ajoelhar e orar e sentei na cadeira dentro de 10 segundos. O pastor presidente me chamou. Disse, o irmão não está escalado para pregar, mas vem aqui. Fala a palavra de Deus. Então aí me pegou até um pouco de surpresa, porque foi tração de segundos. Mas eu preguei. E por quê? Aí um dia ele fez uma pergunta para os obreiros. Se eu te chamar agora, você tem uma mensagem? Aí perguntou para mim, você tem, pastor Gilberto? Eu falei, eu tenho 2 ou 3 aqui, já engatilhada para pregar. Então é o seguinte, você tem que ser chamado por Deus. Quando você é chamado por Deus, você tem tempo para aquela função que Deus te chamou. Você tem que criar tempo. Se você não tem tempo para o que Deus te chamou, Deus te rejeitará. Deus te rejeitará. Você tem que ter tempo. Você tem que tirar tempo de algum lugar. Você tem que dormir menos. Você tem que atender menos compromissos.
Você tem que não ocupar, como diz a Bíblia, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Você tem que ser igual Eliseu. Quando Elias foi usado por Deus para chamar ele, para ser o auxiliar dele, o diácono, ele falou, só vou pegar a minha junta de boi e acabar com ela. Pegou e fez um churrasco da junta de boi que ele tinha e pegou e seguiu o profeta Elias. E Deus honrou ele, porque Deus não está chamando pessoas preguiçosas que não, irmão, eu não tenho tempo, não, irmão, meu tempo é muito ocupado com isso, com aquilo. Não, é porque Deus não te chamou. Se Deus te chamar, você toma um prejuízo de alguma coisa, mas você tem tempo para Deus. Se Deus te chamou, você tem tempo para Deus. Tem pessoas que vivem de migalha, de migalha. Não, eu posso me colocar diante do plenário maior do mundo, em qualquer lugar do mundo. Eu vou pregar a Bíblia. Em qualquer lugar da terra eu vou pregar a Bíblia. Você, irmão, que tem o dom do ministério da palavra, não tenha vergonha nem fica aí emudecido. Não. Você vai pregar a Bíblia. Quem crê na Bíblia está crendo em Deus. Quem crê em Deus, obedece a Deus. Então você vai em frente. Não tem esse negócio. Se você tem o dom para curar, Deus te mostra a pessoa que está enferma, já curada, antes de você orar por ela. Eu já orei por dezenas de pessoas e Deus me mostrou ela curada antes de eu orar. Se Deus te dá um dom de profecia, Deus te revela o problema, você vê a solução do problema ou a complicação antes de você falar. Se você tem o dom de visão, você vê antes de você falar. É o dom de Deus. É assim que é o dom. O pastor tem que ter o dom para ensinar. Eu estou aqui demonstrando para os irmãos como é o dom de Deus. Agora eu quero chegar a uma conclusão com você. Você é respeitado? Ser respeitado como o quê? Ah, pastor, eu não sou pastor, eu não sou um evangelista, eu não sou isso, não sou aquilo. Espera aí. Qual é o dom que Deus te deu? Se você não sabe, conversa comigo, liga para mim. No meu telefone, não no grupo. Se quiser no grupo, pode falar. Eu te direi o dom que você tem. Eu te mostrarei o Espírito que está em você. Agora, note bem. Você é respeitado? Você respeita? Tem uma pessoa que... Olha bem o que eu vou falar. Tem uma pessoa que... Olha bem. Você não respeita ele. Não respeita. E ele é obrigado a te respeitar. Opa, chegou o ponto. Aí está a virada da esquina. Tem uma pessoa que você não respeita ele e ele está obrigado a te respeitar. Agora vou ler na Bíblia, para você saber quem ele é. E você vai entender. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno se assenhorou deles, dos dois, e pôde mais do que eles, e eles saíram, feridos, correndo. Então, Satanás, nós não respeitamos Satanás. Não, nós não respeitamos doutrina falsa. Não, nós não respeitamos ensinamento falso. Não, visão, revelação,
Não respeitamos. E ele é obrigado a nos respeitar, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós temos a graça para mostrar que aquele ali é um espírito maligno. Eu não respeito o diabo. E o diabo é obrigado a me respeitar. Porque dentro de mim existe uma lâmpada forte que chama Jesus Cristo, que ele é obrigado a respeitar. Jesus disse para mim e para todos que são chamados: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em seguida, expulsai os demônios. Não é pedir para ele sair. Ô demônio, sai daí. Não, é expulsar. Aqui não é seu lugar. Sai em nome de Jesus. Sujo, imundo, mentiroso, falso, enganador, perverso. Sai, Satanás. Você não respeita Satanás. Satanás é obrigado a respeitar quem tem o Espírito Santo. Então o título dessa mensagem é respeito. Então é respeito. O diabo é obrigado a te respeitar. Uma pessoa mundana, carnal, prostituto, ele é obrigado a te respeitar. Se não te respeitar, você não fica naquele lugar. Não é um ambiente próprio para você ficar. Não. Você não vai ficar no lugar aonde você não é respeitado como filho e servo de Deus. Então Satanás é obrigado a respeitar. Então, irmão, vá em frente no seu ministério. Expulsa os demônios. Expulsa, repreenda a doutrina falsa. Ensina a doutrina de Jesus Cristo. Ensina os ensinamentos do apóstolo Paulo. O nosso apóstolo é Paulo. Eu quero que vocês falem a linguagem que está na Bíblia. Paulo foi constituído por Deus apóstolo, doutor e mestre dos gentios. 1 Timóteo. Então, quem não tem Paulo como apóstolo não é digno de respeito. E quem é que não tem Paulo como apóstolo? Aquele que não atende a orientação de Deus através de Paulo. Mas nós temos Pedro, nós temos Tiago, nós temos João. Nós temos João de Apocalipse, não é verdade? Judas. E nós temos os 4 evangelistas, que eram 4 apóstolos. Mas, note bem, o apóstolo escolhido por Deus para ser o nosso apóstolo chama-se Paulo. Aí Paulo morreu. Irmãos, vocês têm que entender. Aqui a mensagem, a Bíblia Sagrada, ó. Tá vendo ela aqui? Ela não morre. O que Paulo escreveu não foi dele. Não foi o que ele pensou. Foi o que Deus mandou. Então é melhor a mensagem do que o mensageiro. O mensageiro tem valor. Se prega por aí que a mensagem e o mensageiro é um. É mentira. É mentira. Que a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. É uma grande mentira. A mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem tem muito mais valor do que o mensageiro. Nos interessa é a mensagem. O mensageiro pode chamar Joaquim, pode chamar Pedro, pode chamar Manuel. O interessante para nós é a mensagem. A mensagem que liberta, que salva, que cura, que alegra, que batiza com o Espírito Santo, que dá dons espirituais, que faz a gente amar, perdoar, que muda a nossa natureza. Que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça conosco para todo sempre. Até a próxima, irmãos.